Vamos abrir as nossas Bíblias, querido, na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 1. Aqueles que estavam no domingo passado sabem que nós iniciamos uma série de mensagens nessa carta de Paulo aos Gálatas, que é considerado a carta magna da nossa liberdade cristã. Essa carta de Paulo aos Gálatas foi fundamental para o tempo da Reforma Protestante, foi fundamental para os escritos de Lutero, Calvino, e ela continua sendo fundamental para nós hoje, igreja, especialmente no tempo em que o Evangelho tem sido tão modificado por conta de novos conceitos que têm adentrado dentro das igrejas, transformando a verdade do Evangelho numa outra coisa que não a palavra de Deus. Nós vamos, então, queridos, abrir nossas Bíblias, se você encontrou, Gálatas capítulo 1, e nós leremos dos versos 6, do 6º versículo, até o versículo de número 13. Vamos juntos, vamos do 1 até o 12, melhor dizendo. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 12. Vamos juntos? Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda, o mesmo anjo vindo do céu vos pregue que, valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Até aí. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos ter mais uma palavra de oração. É na Tua presença, Senhor, que nós depositamos a nossa vida e a nossa esperança. Tua palavra é a verdade sobre a qual firmamos os nossos passos, as nossas convicções. E é por isso, Deus, que nós abrimos nesse momento para que o Senhor mesmo nos fale ao coração. E pedimos que o Teu Espírito Santo não permitas que os nossos ouvidos sejam fechados para a Tua palavra neste momento, Senhor. Quebranta-nos. Faz o nosso coração preparado como uma boa terra é preparada para receber uma boa semente. E a Tua palavra, que é boa semente, caia no solo do nosso coração e lance raízes profundas. E germine, cresça e frutifique para a glória e honra do Teu nome. Nós queremos ouvir-te, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo, nesse momento, fale ao nosso coração, nos abençoando com a Tua palavra viva e poderosa. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Amados, a carta de Paulo aos Gálatas é uma dessas cartas preciosas que nós temos. E, como o pastor disse na semana passada, o nosso desafio enquanto igreja, o pastor lançou um desafio para os irmãos enquanto igreja, para lermos a carta, para meditarmos, estudarmos, para facilitar que nos domingos a gente entenda o que está acontecendo. A carta aos Gálatas foi escrita por volta do ano 47, como nós vimos no domingo passado. 47, obviamente, depois de Cristo, né? A carta de Paulo escrita
aos Gálatas, na verdade foi escrita para algumas igrejas, no mínimo 3 ou 4 igrejas, o que nós chamamos de Ásia Setentrional, onde hoje fica a capital da Turquia, onde hoje fica a Turquia, é onde os estudiosos entendem que essa carta foi enviada para ser lida por várias igrejas. Que igrejas novas, que tinham menos de 5 anos de que o Evangelho tinha chegado, o Evangelho tinha sido pregado, mas alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu que fez com que o coração do apóstolo Paulo, que possivelmente estivesse em Éfeso, cerca de 400 quilômetros para onde essa carta foi enviada, e Paulo escreve a carta com um propósito muito claro, dizer o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O que é verdadeira fé cristã? Amados, essa pergunta, se era importante para os Gálatas, se foi importante, tão importante na Reforma Protestante, é também sobejamente importante para nós hoje. O que significa ser cristão? A carta de Paulo aos Gálatas quer tratar desse âmago da fé cristã, quer tratar daquilo que é a essência da fé cristã. Paulo está querendo tocar e faz com maestria aos Gálatas, dizendo o que é o Evangelho. O texto que nós lemos é uma exortação de Paulo aos Gálatas. E esse fato já é um fato interessante, porque se você olhar para todas as cartas de Paulo, todas elas, com exceção de Gálatas, ele começa com uma saudação, ele faz um pequeno resumo daquilo que ele falará como conteúdo de toda a carta, e depois ele faz uma oração ou uma ação de graças pelos irmãos que estão ouvindo aquela carta, ou que receberão aquela carta. A carta de Paulo aos Gálatas se difere das outras, porque Paulo, ao fazer a introdução, ele já começa com uma terrível exortação. Você vê que Paulo está com uma extrema urgência. Ele está preocupado com a mensagem que ele quer dizer, e ele entende que a mensagem que ele precisa falar não pode esperar muito. Ele está com pressa de entrar no assunto principal, que é alguma coisa que havia acontecido ou que estava acontecendo nas igrejas, que estava pervertendo a verdadeira palavra de Deus ou o verdadeiro evangelho. É por isso que o versículo de número 6 que nós lemos aí, se você olhar para a sua Bíblia, ele já começa dizendo assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, para outro evangelho. A primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo 6 que nós acabamos de referir, é que Paulo está perplexo. Perplexo porque os Gálatas estavam desertando. A palavra que Paulo usa aqui, estejais passando tão depressa, no original grego, é matetiteme, que significa, era usada para os militares, nós temos alguns militares aqui, para se referir àquele que desertou numa batalha, mudando do time. Alguém comentando esse texto disse que são os vira-casacas, né? Essa expressão comum, que é aquele que estava vestindo uma camisa e agora, de repente, vai para o time adversário. Paulo usa essa expressão militar, dizendo que os Gálatas estavam trocando de time, estavam transferindo fidelidade, que é a palavra exata que deveria ser traduzida aqui. Me admira que estejais transferindo a fidelidade daquele que vos chamou de Cristo para um outro evangelho. Eu gosto muito dessa exortação, queridos. Eu gosto muito desse versículo porque nós já vimos no domingo passado, para aqueles que estavam, que o evangelho, que a carta de Paulo aos Gálatas vai tocar naquilo que é a essência do evangelho, o evangelho que é a obra da graça de Deus, que nasce em Deus, que vem gratuitamente como parte de um projeto de Deus para nos salvar em Cristo Jesus. O evangelho da graça. A exortação religiosa geralmente pressupõe a falta de alguém, e aquele que está exortando quer trazer alguma norma, alguma regra, para fazer com que a pessoa acerte o caminho. Quando a gente pensa em exortação, a gente já imagina de uma regra que está sendo descumprida, não é?
quando a gente pensa em exortação religiosa, especialmente, está pensando que alguém precisa aprender alguma norma, alguma regra, para voltar a praticar alguma coisa que havia deixado. Mas o que me chama a atenção nesse texto, no versículo 6? É que a exortação de Paulo não é para colocar uma regra, é para tirar exatamente aquilo que estava sendo acrescentado ao Evangelho. É interessante isso porque religião e liberdade, nós já vimos isso, são duas palavras que parecem andar em profundo antagonismo, né? Profundo paradoxo. Religião e liberdade são duas coisas que não caminham juntas. Geralmente, quando se pensa num religioso, se pensa em alguém que está debaixo de certas normas, de certas regras, e que anda de acordo com aqueles ditames de tal maneira que a liberdade é alguma coisa sonhada, mas não vivida. É por isso que o tema das mensagens dessa carta de Paulo aos Gálatas é mais do que um sonho de liberdade. Porque é exatamente isso que Paulo está tratando aqui. Que a religião cristã, ou o cristianismo acima de tudo, é uma chamada ou um chamado para a vida em liberdade e não uma vida escravizada. O que está em profundo antagonismo, paradoxo, com o conceito de religião. Porque quando a gente pensa em religião, pensa exatamente em aprisionamento ou em regra. Veja só, Paulo escreve então que os Gálatas estavam exatamente por acrescentar alguma coisa ao Evangelho, estavam mudando esse Evangelho. Vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Então ele já diz o quê? Vocês estão abandonando a graça de Cristo. Aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Significa que o Evangelho verdadeiro é graça de Cristo. E esse outro Evangelho é o que nós vamos descobrir à medida que nós fomos lendo a carta, o que significa esse outro Evangelho que Paulo está dizendo aí. Mas veja só, olha o versículo número 7. Vocês podem ler comigo? Vamos juntos? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Olha só, Paulo está dizendo que alguns entraram ali nas igrejas da Galácia e estavam pervertendo o Evangelho. A palavra perverter aqui é literalmente colocar uma coisa de cabeça, ter a ordem. É como se colocar alguma coisa de cabeça para baixo. Estão invertendo a lógica do Evangelho, ou pervertendo o Evangelho. Paulo está condenando uma atitude de algumas pessoas que sorrateiramente começaram agora a pregar entre os Gálatas, dizendo que era necessário acrescentar alguma coisa ao Evangelho, como se o Evangelho da graça não fosse suficiente. Queria que você prestasse atenção no que eu estou dizendo. Boa parte das pessoas que rejeitam o cristianismo não rejeita Jesus Cristo. Rejeita aquilo que se coloca no Evangelho. O que Paulo está dizendo é que esses que estavam sorrateiramente entrando nas igrejas da Galácia e pregando alguma coisa para acrescentar ao Evangelho, estavam pervertendo o Evangelho, estavam colocando alguma coisa no Evangelho, anexando alguma coisa ao Evangelho, de tal maneira que o Evangelho já não estava mais sendo aquilo que ele deveria ser e estava se tornando em outra coisa. Perverter o Evangelho, colocá-lo de ponta cabeça, mudar a sua essência. O que Paulo está dizendo é que tem um Evangelho sendo pregado entre vocês que não é Evangelho. E a palavra que Paulo usa aí, que eles estão perturbando, olha só a palavra aí no verso 7, se alguns que vos perturbam, a palavra que ele usa aí é estão agitando vocês, estão trazendo confusão. A palavra é tarassó, é pegar alguém e mexer de tal maneira que a pessoa fique tonta. Eles estão fazendo vocês ficarem tontos, estão sacudindo vocês de tal maneira que vocês estão ficando tontos. E é por isso que vocês estão ouvindo uma coisa que parece que é Evangelho, mas não é Evangelho, tome cuidado. A palavra de Paulo é fundamental para a gente entender o que ele está querendo dizer, né? Olha só no verso 8. Você pode ler comigo? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Amado, não se pode mexer no Evangelho, não se pode mexer no Evangelho e deixá-lo intacto. Não é possível acrescentar alguma coisa no Evangelho